Glauber Braga cassado. Teve gente que duvidou, mas foi lido agora o relatório, né, sobre a cassação do deputado Glauber Braga e, de fato, a punição prevista pelo relator, deputado Paulo Magalhães, que fez um relatório irretocável, é pela cassação de Glauber Braga. E isso, claro, gerou a comoção dos jagunços do Glauber, que levou a sua militância para o plenário do Conselho de Ética, uma militância que de fato comprova aquilo que a gente fala sempre de que eles não trabalham, porque estão sempre aí disponíveis numa terça, numa quarta de manhã para ficar puxando o saco de político dentro de comissão, e ainda assim, com toda a intimidação imposta, né, por Glauber Braga, o voto foi pela cassação e esse relatório será votado já na semana que vem. E eu vou tratar aqui com vocês sobre o voto, sobre a defesa do Glauber Braga e tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e lembrando também que nós estamos com as matrículas da Academia Valete abertas para você que quiser ter o curso, né, completo sobre a formação política, história, né, direito, aulas de debate, de produção de memes, né, basicamente uma formação para você ou ser um formulador de políticas públicas, contribuir com o nosso projeto, ou eventualmente até disputar a eleição ao nosso lado e combater figuras abjetas, como é o caso do agora deputado Glauber Braga. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero começar dizendo sobre a tese da legítima defesa, né, que foi usada pelo Glauber, né? É engraçado, nunca vi legítima defesa em que você não é agredido primeiro. Nunca vi uma legítima defesa em que tem uma pessoa inocente parada e aí você vai atrás dessa pessoa, chuta essa pessoa, xinga essa pessoa e ainda considera que está simplesmente se defendendo. Então, uma tese jurídica esdrúxula que, assim, nem se aplicaria no processo da Câmara dos Deputados, porque o processo na Câmara não é penal, né? Então a gente não está discutindo aqui cometimento ou não de crime, a gente está discutindo quebra de decoro, a gente está discutindo questão político-administrativa. Mas vamos lá. Glauber Braga disse que nós temos relação, né, que o MBL tem uma relação notória com grupos de supremacia branca. Porque a relação do MBL com grupos de supremacismo branco é notória. Todas as pessoas sabem disso. Primeiro que isso já seria ridículo, né? Porque nem eu sou branco, nem o Guto é branco, nem assim, boa parte do MBL é branco, a gente não tá defendendo, né? Nós não temos tendências suicidas de defender uma ideologia que nos exterminaria, né? Então é uma coisa ridícula a acusação de fascismo, de nazismo, não só contra o MBL, mas também contra qualquer figura que ouse discordar da esquerda, já é uma coisa banalizada e que eles utilizam, né, de uma maneira leviana, como sempre. Eu chamo a atenção do relator sobre o que é a reação que tem que se realizar em relação a grupos de orientação evidentemente fascistas. E nesse caso, instrumentalizados pela relação com uma figura nazista. Não vou baixar o nível, né, para discutir nesse mesmo patamar que o Glauber Braga costuma discutir, porque não é da minha índole, não é do meu estilo. Eu sigo aquele velho ditado, né, que diz que se você luta com um porco, né, vocês dois se sujam de lama, só que o porco gosta disso. Ivan Valente, Thiago dos Reis, todos já foram condenados na justiça por fazer afirmações muito parecidas com a que o Glauber Braga fez. Glauber já está respondendo na justiça de um processo movido pelo MBL e outro processo movido por mim, e a resposta vai se dar no judiciário. Também acho irônico, né, as esquerdas e os psolistas que falam tanto do sem anistia, agora nós temos o sem anistia para Glauber Braga, que ele responda pela quebra de decoro, que ele responda pela sua atitude incompatível com a postura de um parlamentar absolutamente descontrolado, absolutamente destemperado, né, tá sempre nervosinho, tá sempre vermelhinho, tá sempre provocando, querendo arranjar briga e agora tá sofrendo as consequências por isso. Ele reclamou e disse que teve um problema no processo dele porque não pôde trazer para o Conselho de Ética testemunhas que contribuiriam para a sua defesa. E aí, bom, ele está sendo acusado de agredir uma pessoa, o Gabriel Costenaro, de me chamar de nazista, e aí quem ele chama para auxiliar na sua defesa? Felipe Neto. Aí, óbvio, o que o Conselho de Ética considerou? Que a oitiva do Felipe Neto não tem absolutamente nada a ver com os fatos. E isso, o Glauber, ele é tão incapaz, mas tão incapaz, que ele ainda grava um vídeo dizendo que chamar o Felipe Neto para o Conselho de Ética, na realidade, seria uma maneira de expor, né, os seus adversários, de expor uma perseguição do Arthur Lira, de expor o MBL. Ou seja, ele próprio admite que é uma testemunha de defesa que não está lá para fazer a sua defesa jurídica
propriamente dita, mas simplesmente para atacar os seus adversários. Isso, meu amigo, não é cerceamento de defesa, isso está dentro da legalidade. Inclusive, Glauber recorreu ao Supremo para ter suas testemunhas ouvidas no Conselho e o Supremo negou, justamente com o entendimento de que nem o Conselho de Ética, nem o Judiciário é obrigado a aceitar todas as testemunhas que são arroladas pelas partes no processo, só aquelas que de fato vão esclarecer aquilo que aconteceu. Aí, né, ele desvia do assunto, né, falando, olha, a Marielle puxou a esperança contra essa podridão da política que a gente vive hoje e da qual eu tô sendo vítima. A memória, a vida, a luta de Marielle está acima de qualquer articulação que pudesse se preocupar mais com o nosso mandato do que com aquilo que ela deixou de esperança, de vida, para que a gente possa superar essa realidade apodrecida da política brasileira. Tá sendo vítima do quê? Do PSOL, que é base do governo Lula, né? Que podridão na política que você combate, sendo base de um sujeito preso, condenado pelo maior escândalo de corrupção da história do país, que já veio, e que inclusive o segundo maior escândalo de corrupção da história do país também aconteceu sob o seu governo, que foi o mensalão, né, do governo Lula. Então, como ele, enquanto base do governo Lula, votando praticamente 100% junto com o Lula, tem ainda alguma moral para falar sobre podridão do sistema. Ainda mais o governo Lula, que também, né, entrega boa parte do controle, e não é só a formação de maioria parlamentar, é sobre o controle de políticas públicas para deputados do Centrão, que tanto Glauber Braga diz criticar, mas o seu partido, nos seus votos, acompanham a base do governo Lula junto com o Centrão, né? Aí ele diz que está sendo caçado porque ele denuncia o orçamento secreto. Ele está sendo caçado porque ele enfrenta o Lira. Eu não estou lutando contra o que é o relatório aqui feito pelo deputado Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra a compra de apoio político que já estava pré-datada a partir daquilo que ele indicou de orçamento secreto em articulação com o senhor Arthur Lira nessas cidades. E aqui, meu amigo, eu quero colocar aqui de uma maneira muito irônica, tá? Você tá sendo caçado por uma perseguição do Arthur Lira, você não sabe o que é ser perseguido pelo Arthur Lira, você não sabe o que é denunciar Arthur Lira, você não sabe o que é denunciar orçamento secreto. Eu me candidatei à presidência da Câmara dos Deputados, eu subi na tribuna e eu não vou nem dizer pra vocês aqui o que eu falei sobre Arthur Lira, eu vou deixar o editor colocar o que eu falei sobre Arthur Lira da tribuna da Câmara dos Deputados, que fez com que eu me tornasse inimigo, né, do Arthur Lira, e mais do que isso, tá? Que o próprio PP, partido do Arthur Lira, entrasse no Conselho de Ética com pedido de cassação do meu mandato. Em 2019, quando eu me candidatei à presidência dessa casa, muitos colegas diziam que eu não deveria me candidatar porque não estaria na linha sucessória da presidência da República, porque não tenho 35 anos. Veja só que ironia, os mesmos que diziam que eu não poderia estar na linha sucessória da presidência da República por não ter 35 anos e que a casa não poderia perder essa prerrogativa, hoje votam num réu, num condenado que estará fora da linha sucessória, não por falta de idade, mas por denúncia de corrupção. Exatamente os mesmos que diziam que eu não estaria na linha sucessória, votam num sujeito condenado em segunda instância por improbidade. Votam num sujeito réu por corrupção e lavagem de dinheiro e acham que isso é ser conservador. Prefiro perder uma eleição do que perder a minha alma. Prefiro perder uma eleição do que manchar o nome da minha família me associando a criminoso. Essa vergonha eu nunca vou dar pra minha família. Se prepara, Jair Bolsonaro. A sua hora vai chegar. Quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Vamos aguardar o resultado da presidência e o relacionamento do Bolsonaro com a presidência nos próximos meses. Também não vou falar aqui o quanto eu denunciei e quanto ainda denuncio o orçamento secreto, né? Tanto no governo Bolsonaro como no governo Lula, porque os petistas só falam do orçamento secreto, né, no governo Bolsonaro e os bolsonaristas só falam do orçamento secreto no governo Lula. Eu falo em ambos. E eu vou também falar para o editor colocar aí o quanto eu já falei do orçamento secreto na época da gestão de Arthur Lira. Vazou a lista de beneficiários do orçamento secreto, isso a gente está falando do ano de 2020. Isso deixa muito claro que quem defende o governo Bolsonaro de graça é só você que é tonto, é só você que é manipulado. Ninguém quer levar os créditos pelas indicações já feitas no orçamento secreto. Uma espécie de centrão enrustido dentro do armário do orçamento secreto que não quer sair, não quer admitir
que faz indicações ao orçamento em troca de se prostituir ideologicamente. Jair Bolsonaro se demonstrou a maior engrenagem do sistema, se demonstrou ele mesmo um defensor de um sistema de impunidade, de corrupção, de orçamento secreto. A Polícia Federal está agora pedindo para o Supremo abrir investigação sobre compra e venda de emendas parlamentares no orçamento secreto. Jair Bolsonaro sempre teve poder e sempre teve influência sobre o orçamento secreto, tanto teve como agora está suspendendo os repasses para os deputados. Então, dessas duas denúncias, eu sei bem todas as relatorias que eu perdi, todos os projetos que eu deixei de aprovar, toda a luta que eu tive que fazer para preservar o meu mandato, para preservar os meus eleitores, para proteger o direito de voto e de ter a opinião ser expressa e as denúncias sendo feitas contra Arthur Lira, contra o orçamento secreto, contra Bolsonaro, contra todos, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Procurador-Geral da República, que abriu várias investigações contra mim só para me perseguir porque eu era opositor do Bolsonaro e opositor ao próprio Procurador-Geral da República. Então, Glauber, você não tem a menor noção do que de fato é ter perseguição. Inclusive, os deputados do PSOL, quando eu fui falar no Conselho de Ética contra o Glauber, levantaram, né, o caso da busca e apreensão por causa da lavagem de 400 milhões de reais por parte do MBL no superchat do YouTube. Isso sim é ser perseguido. Isso sim é você ter um promotor inimigo seu, no caso era um promotor bolsonarista, promovendo uma busca e apreensão, né, levando todos os seus notebooks e celulares, abrindo todas as suas contas, com base numa denúncia falsa, né? Nem todo o faturamento total do YouTube Brasil num ano daria 400 milhões de reais, muito menos a gente lavar isso por superchat, né? Então, que fique aqui o recado, na semana que vem nós teremos essa votação no Conselho de Ética da cassação do Glauber Braga, e em sendo aprovada, ela vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Então, para quem não acreditou, para quem tinha perdido a esperança, sim, o processo demora, sim, o processo é difícil, a gente sabe o quanto é excepcional ter a cassação de um mandato na Câmara dos Deputados, mas dessa vez, finalmente a gente está vendo, né, diferente das pizzas que a gente viu, né, em outras ocasiões, um deputado de esquerda sendo responsabilizado pelos seus atos.